Durante toda a história da humanidade, Deus chamou reis, profetas e homens comuns para cumprir propósitos extraordinários. Mas você já imaginou como começou a história daquele que seria conhecido como o pai da fé? Antes de Abraão tornar-se um dos personagens mais importantes da Bíblia, ele era apenas um homem vivendo em uma grande cidade da antiga Mesopotâmia, sem imaginar que sua vida mudaria completamente. O que levou Deus a escolher justamente Abrão entre tantas pessoas? Teria sido por causa de suas qualidades, de sua família, ou existia um propósito muito maior? Neste episódio, vamos descobrir como Deus iniciou seu plano para formar um povo que levaria sua promessa ao mundo inteiro e como o chamado de um único homem transformou a história da humanidade para sempre. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus de forma fiel e profunda. No final, quero saber sua opinião. Se Deus pedisse que você deixasse tudo para seguir um propósito desconhecido, você teria coragem de obedecer? Escreva sua resposta nos comentários. Agora prepare-se, porque nossa jornada começa logo após a dispersão das nações. No episódio anterior, vimos como a humanidade tentou construir a Torre de Babel para fazer um nome para si mesma e permanecer unida contra o propósito de Deus. Como consequência, o Senhor confundiu a linguagem dos homens e os espalhou por toda a terra. A partir daquele momento, diferentes povos passaram a ocupar diversas regiões, dando origem às nações conhecidas na antiguidade. Enquanto os homens seguiam seus próprios caminhos, Deus já preparava silenciosamente um novo capítulo da história da redenção. Depois de narrar a dispersão das nações, Gênesis volta sua atenção para uma única linhagem. A descendência de Sem, um dos filhos de Noé. À primeira vista, a genealogia apresentada pode parecer apenas uma sequência de nomes e idades. No entanto, ela desempenha um papel fundamental na narrativa bíblica. Seu propósito é mostrar que Deus preservava a linhagem pela qual cumpriria suas promessas. Em meio ao surgimento de impérios, cidades e povos, o Senhor conduzia discretamente a história, até chegar ao homem que daria início a uma nova etapa de seu plano. Entre os descendentes de Sem, aparece um homem chamado Terá. Ele vivia com sua família em Ur dos Caldeus, uma das cidades mais desenvolvidas da antiga Mesopotâmia. Escavações arqueológicas mostram que Ur possuía grandes construções, intenso comércio e avançado conhecimento para a época. Era um importante centro político, econômico e religioso. Seus habitantes desfrutavam de conforto e estabilidade, mas também conviviam com uma sociedade marcada pela adoração a diversos deuses. Foi nesse ambiente que nasceu Abrão. A Bíblia apresenta Terá como pai de 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. Embora compartilhassem a mesma família, seus caminhos seriam diferentes. Harã teve um filho chamado Ló, personagem que mais tarde acompanharia Abrão em parte de sua jornada. Entretanto, a alegria daquela família foi interrompida por uma tragédia. Harã morreu ainda em Ur, enquanto seu pai Terá permanecia vivo. O texto não informa a causa da morte, mas registra esse acontecimento para mostrar que aquela família também experimentou dor e perda antes mesmo do grande chamado de Deus. Abrão era casado com Sarai e a Bíblia destaca um detalhe importante. Sarai não tinha filhos. Em uma época em que a descendência era considerada sinal de continuidade e esperança para a família, a esterilidade representava um enorme desafio. Humanamente falando, nada indicava que aquele casal pudesse tornar-se origem de uma grande nação. Justamente por isso, o que Deus faria mais tarde revelaria que suas promessas não dependem das limitações humanas, mas do seu poder e da sua fidelidade. Em determinado momento, Terá tomou uma decisão surpreendente. Reuniu Abrão, Sarai e Ló e partiu de Ur com o objetivo de seguir para a terra de Canaã. A Bíblia não explica por que ele iniciou essa viagem, mas deixa claro que o destino pretendido era Canaã. No entanto, a jornada foi interrompida quando chegaram à região de Harã. Ali a família permaneceu por um longo período, estabelecendo-se naquela cidade em vez de continuar o caminho. Harã tornou-se um tempo de espera. Aos olhos humanos, parecia apenas uma pausa na viagem.
Mas, na perspectiva de Deus, aquele período preparava o momento em que Abrão ouviria uma voz que mudaria sua vida para sempre. Em breve, o Senhor faria um chamado que exigiria fé, coragem e completa confiança. Abrão teria de deixar sua terra, sua segurança e tudo o que conhecia para seguir rumo a um destino que Deus ainda lhe revelaria. E é exatamente esse chamado extraordinário que veremos na continuação deste episódio. Depois da morte de Terá em Harã, chegou o momento que mudaria não apenas a vida de Abrão, mas toda a história da humanidade. Em meio à rotina de uma cidade onde já havia se estabelecido, Deus falou diretamente com ele. Não foi um convite comum, nem uma sugestão. Era um chamado divino que exigia uma decisão imediata e uma fé extraordinária. O Senhor disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Essas palavras revelam algo impressionante. Deus não apresentou todos os detalhes do caminho. Primeiro veio o chamado, depois a direção seria revelada passo a passo. Para qualquer pessoa, abandonar a própria terra já seria um grande desafio. Mas Deus pediu muito mais do que isso. Abrão deveria deixar sua família, sua cultura, sua segurança e tudo aquilo que lhe era familiar. Naquele tempo, a identidade de uma pessoa estava profundamente ligada à sua família e à sua terra natal. Sair daquele ambiente significava abrir mão de proteção, estabilidade e do futuro que havia planejado. Humanamente falando, o pedido parecia impossível. No entanto, Deus estava preparando Abrão para viver pela fé, e não pelaquilo que seus olhos podiam enxergar. O chamado também vinha acompanhado de promessas extraordinárias. Deus declarou: farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essas palavras mudariam completamente o rumo da história bíblica. Cada promessa possuía um significado profundo. Deus prometeu transformar um homem sem filhos no pai de uma grande nação. Prometeu conceder-lhe um nome respeitado, não por causa de conquistas humanas, mas por causa da fidelidade divina. Também declarou que Abrão seria um instrumento de bênção para todas as nações. Séculos mais tarde, os profetas e o Novo Testamento mostrariam que essa promessa alcançaria seu cumprimento pleno na vinda de Jesus Cristo, descendente de Abraão, por meio de quem a salvação seria anunciada ao mundo inteiro. Existe um contraste marcante entre Babel e o chamado de Abrão. Em Babel, os homens disseram: façamos para nós um nome. Eles buscavam fama e grandeza por suas próprias forças. Com Abrão, acontece exatamente o contrário. Deus declara: engrandecerei o teu nome. A verdadeira grandeza não nasce do orgulho humano, mas da obediência ao Senhor. Enquanto Babel representa a tentativa do homem de subir até Deus, Abraão representa Deus descendo para chamar um homem pela graça. O mais impressionante é que Abrão não exigiu explicações. A Bíblia registra sua resposta de forma simples: partiu Abrão, como o Senhor lhe havia dito. Essa breve frase revela uma das maiores demonstrações de fé das Escrituras. Ele não conhecia o destino, não sabia quanto tempo duraria a viagem nem quais desafios enfrentaria. Mesmo assim, decidiu confiar completamente em Deus. Naquele momento, Abrão tinha 75 anos de idade. Muitos imaginariam que aquela fase da vida seria marcada por tranquilidade e estabilidade. No entanto, foi justamente nessa idade que Deus iniciou uma missão completamente nova. Isso mostra que o Senhor não está limitado pela idade, pelas circunstâncias ou pelos planos humanos. Quando Deus chama alguém, Ele também capacita essa pessoa para cumprir seu propósito. Abrão reuniu sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os servos e os bens que haviam adquirido em Harã. A caravana iniciou uma longa jornada rumo a Canaã. Cada passo daquela viagem representava um ato de confiança. Eles caminhavam sem possuir mapas detalhados, sem conhecer o futuro e sem qualquer garantia humana de sucesso. A única segurança de Abrão era a palavra de Deus. Ao chegarem à terra de Canaã, atravessaram a região até Siquém, junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam aquela terra.
Humanamente, parecia impossível imaginar que um estrangeiro sem exército e sem território pudesse receber aquela região como herança. No entanto, foi exatamente ali que Deus apareceu novamente a Abrão e declarou: "A tua descendência darei esta terra." Era o início visível da promessa. Embora Abrão ainda não tivesse um único filho, Deus já falava de uma descendência numerosa e de uma herança futura. Na continuação deste episódio, veremos como Abrão respondeu a essa promessa, construindo seus primeiros altares ao Senhor e demonstrando que sua maior riqueza não estava na terra que pisaria, mas na presença do Deus que o havia chamado. Depois de ouvir a promessa do Senhor, Abrão não respondeu com grandes discursos nem tentou negociar as condições daquele chamado. Sua resposta foi marcada por um gesto simples, mas profundamente significativo. A Bíblia relata que ele construiu ali um altar ao Senhor, que lhe havia aparecido. Antes de pensar em estabelecer uma cidade, construir uma casa ou conquistar riquezas, Abrão escolheu adorar a Deus. Esse detalhe revela uma das principais características de sua vida. Sua prioridade não era aquilo que receberia, mas aquele que havia feito a promessa. Na cultura daquele tempo, um altar era muito mais do que uma estrutura feita de pedras. Representava um lugar de adoração, gratidão, entrega e comunhão com Deus. Cada altar construído por Abrão tornava-se um testemunho de sua fé e uma lembrança permanente de que sua caminhada dependia da presença do Senhor. Enquanto muitos povos erguiam monumentos para exaltar reis, exércitos ou divindades pagãs, Abrão levantava altares para reconhecer que toda a sua esperança estava no Deus verdadeiro. Depois de deixar Siquém, Abrão continuou sua jornada até a região montanhosa entre Betel e Ai. Ali, mais uma vez, armou sua tenda e construiu outro altar. A Bíblia acrescenta um detalhe precioso: e invocou o nome do Senhor. Isso demonstra que sua relação com Deus não se limitava a receber promessas. Abrão cultivava uma vida de comunhão, oração e dependência. A cada nova etapa da viagem, renovava sua confiança naquele que o havia chamado. Existe um contraste marcante entre Abrão e os construtores da Torre de Babel. Em Babel, os homens ergueram uma torre para tornar seu nome conhecido em toda a terra. Abrão, porém, ergueu altares para glorificar o nome de Deus. Em Babel, a humanidade buscava segurança nas próprias realizações. Abrão encontrava segurança na fidelidade do Senhor. A diferença entre essas duas histórias não está apenas nas construções, mas na direção do coração. Enquanto um grupo procurava elevar o homem, o outro reconhecia a soberania do Criador. Mesmo tendo recebido promessas extraordinárias, a vida de Abrão não se tornou fácil. Ele continuava sendo estrangeiro em uma terra ocupada por outros povos. Não possuía cidades, exércitos nem território. Também continuava sem filhos, apesar da promessa de uma grande descendência. Aos olhos humanos, nada indicava que aquelas palavras se cumpririam. No entanto, Deus frequentemente inicia suas maiores obras quando as circunstâncias parecem impossíveis. Assim, a fé de Abrão seria fortalecida não pelo que via, mas pela confiança na palavra do Senhor. A narrativa mostra que Abrão continuou avançando em direção ao Neguebe. Cada nova etapa da viagem representava um ato de obediência. Ele caminhava sem conhecer todos os detalhes do futuro, mas sabia que Deus estava à frente do caminho. Essa é uma das maiores lições desse relato. Muitas vezes desejamos que Deus revele todo o percurso antes de darmos o primeiro passo. Entretanto, as Escrituras mostram que o Senhor normalmente revela o próximo passo a quem decide obedecer. O chamado de Abraão marcou o início de uma nova etapa no plano da redenção. Depois da queda de Adão, do dilúvio e da dispersão em Babel, Deus começou a formar um povo por meio do qual sua promessa alcançaria todas as nações. Séculos mais tarde, dessa mesma linhagem nasceriam Isaque, Jacó, as 12 tribos de Israel, o rei Davi e, finalmente, Jesus Cristo. A promessa feita a Abrão ultrapassava sua própria vida e apontava para a salvação oferecida a toda a humanidade. O Novo Testamento destaca Abraão como exemplo de fé.
Ele não foi escolhido porque era perfeito, mas porque respondeu ao chamado de Deus com confiança e obediência. Sua história nos ensina que Deus continua chamando pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários. Muitas vezes não compreendemos todo o plano, mas somos convidados a confiar naquele que conhece o fim desde o princípio. Talvez Deus não esteja chamando você para deixar sua cidade ou viajar para uma terra distante. Porém, continua chamando cada pessoa a abandonar o orgulho, confiar em sua palavra e caminhar pela fé. Assim como Abraão, somos convidados a colocar Deus acima da segurança, dos planos pessoais e das certezas humanas. No próximo episódio, veremos que a caminhada de Abraão enfrentará sua primeira grande prova. Uma fome atingirá a terra de Canaã, levando-o ao Egito. Ali, decisões tomadas por medo trarão consequências importantes e revelarão que até os grandes homens de fé também enfrentaram momentos de fraqueza. Será o início de uma jornada repleta de desafios, aprendizados e demonstrações da fidelidade de Deus. Se este estudo fortaleceu sua fé, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe este vídeo e escreva nos comentários. A fé começa quando confiamos na palavra de Deus. Até o próximo episódio.